Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui para apresentar para vocês a aula de ciência, né? Meu nome é Divanira Leal, mas pode me chamar de Diva. E hoje, antes de começar a gente falar sobre água contaminada, eu quero lembrar vocês sobre o que é a água, na verdade. O que contém essa substância, né? O que a gente precisa para sobreviver. Porque a água, nós sabemos que é muito importante. Sem água não há vida. Então, água contaminada são águas que são transformadas, modificadas, substâncias que não são puras, que provocam doenças e elas têm alterações físicas, químicas, apresentam essas mudanças e podem causar doença. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre água contaminada, né? Então, quais são os tipos de água contaminada? Quais são que a gente pode encontrar? Quais são os tipos de contaminação da água? A poluição. Nós sabemos que acho que vocês já ouviram falar sobre aquele local está impróprio para banho, a água está poluída. Então, toda água poluída, tudo que é poluído, não é obrigado a ser contaminado, mas toda contaminação de água está poluída. E a gente vai refletir sobre as principais contaminações da água, as causas, o que pode ser feito para evitar essa contaminação. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a água contaminada, todas as substâncias são dissolvidas na água, porque a água é um solvente universal. Então, além disso, a água é habitat natural de uma grande diversidade de micro-organismos, alguns dos quais são patogênicos, quer dizer, causam doenças. A água é considerada contaminada se contiver, né, nela organismos patogênicos ou apresentar substâncias venenosas, né, tóxicas, dissolvidas. Por esse motivo, a água não passou. Se ela não passar por um tratamento, ela não deve ser consumida, né? Ela pode ser fervida ou tratada com cloro, que a gente vai ver mais numa aula, na próxima aula a gente vai ver sobre a estação de tratamento, que é essa parte de tratar a água. Até mesmo a água tratada, ela pode sofrer contaminação. Como? Porque ela pode ser armazenada ou distribuída de forma inadequada, né? Então ela tem que ser uma armazenada direito, por quê? Para não sofrer transformações, né? Mudança. Então, quais são as fontes de contaminação? Assim como ocorre com o solo, os principais responsáveis pela contaminação da água são os seres humanos, nós, e suas atividades industriais, agrícolas e domésticas. Alguns exemplos desses resíduos são metais, como chumbo, mercúrio, outras substâncias como o benzeno, causadores de câncer e outras doenças. Então, as formas de contaminação, a gente tem a definição de contaminação agrícola. Vocês estão vendo aí no slide a imagem, né, de de umas pessoas regando as plantas, né? Então, o que pode acontecer na contaminação agrícola? Pode ser contaminada por pesticida, né, usado no controle de pragas, que podem conter substâncias tóxicas, que são substâncias venenosas, e essas substâncias são arrastadas pelas chuvas, que acabam por atingir cursos da água, né, como nos rios e lagos, ou infiltrar-se no solo e contaminar as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos. Nós temos também a contaminação doméstica, que é outro tipo de contaminação que a culpa, no caso, é nossa, né? A forma como a gente manuseia ou usa a água. Então, os problemas mais comuns da contaminação da água são decorrentes dos despejos de esgoto, né? Dos esgotos domésticos, que muitas vezes a gente vê, tem lugar que não tem saneamento básico, que o local onde sai a água é a céu aberto, causando o quê? Muitas doenças. Então, esses micro-organismos são patogênicos, causadores de doença. Além de parasitas, eles postam seus ovos, que estão presentes nas fezes, de pessoas infectadas. Isso só acontece, pessoal,
na maioria dos locais que não tem o saneamento básico, não tem a estrutura de esgoto. Então, muitas cidades não possuem essas redes de esgoto, que acabam sendo despejados sem nenhum tratamento, em córregos, represas, algumas vezes nos próprios reservatórios de água que abastece a região, né, onde a gente mora. Só que, graças a Deus, aqui em João Pessoa, a maioria dos locais tem saneamento básico, os bairros. Então, a gente tem que ter os cuidados com a água. Para eliminar a contaminação ou evitar, né, por micro-organismos patogênicos, que são os micro-organismos que causam doença, a água deve ser fervida ou clorada. Também existem aqueles filtros caseiros de barro, né, que existiam antigamente, mas algumas pessoas ainda têm o filtro de barro. E, em geral, eles retêm as impurezas. Já a fervida, a fervura da água, né, que passa pelo processo de ebulição, altas temperaturas, pelo menos 15 minutos, mata a maioria da parte desses organismos, que também são eliminados com a adição de cloro. E a gente vale ressaltar que nenhum desses processos elimina a contaminação por substância tóxica. Quer dizer, tem que ser passado por uma estação de tratamento. Como eu falei, a gente vai ver numa próxima aula. Então, as doenças contraídas por meio da água. Muitas doenças, como a amebíase, que é a ameba, né? A hepatite A, são causadas pelo consumo de água contaminada. A pessoa ingere a água e aí automaticamente ela se contamina, porque nosso corpo tem 70% de água. Existem também doenças como a dengue, a febre amarela, a malária, que são transmitidas por mosquitos que põem seus ovos na água, naquelas águas acumuladas, né? Como a dengue, por exemplo. A gente sabe que a dengue a gente tem que se conscientizar de sempre deixar o lixo no local armazenado certo. Até o local na geladeira tem uma parte lá que tem água que a gente tem que manter limpo. Por quê? Porque essa água, ela parada, ela vai o que acontecer é que o mosquito, né, a Aedes aegypti, ele pode muito bem proliferar os seus ovos e eclodir na água e aí transmitir a dengue, né? Então, essas atitudes coletivas, como descartes de lixo, né? Porque às vezes até uma tampinha de água, de refrigerante, se ficar para cima, ela pode ocasionar a água lá, ficar parada e se proliferar. Então, também contribui para essa prevenção dessa doença, né? A você armazenar de forma correta o lixo. Então, no Brasil, as enfermidades transmitidas pela água estão entre as principais causas da mortalidade infantil de 1 ano de idade. Quer dizer, as crianças passam por esses problemas, né? Porque tudo que a criança não, às vezes não tem a noção como um adulto. Então, aquele lixo lá acumulado com água, tal, elas ficam aproximadas e aí acabam se contaminando. Então, nós temos aí as doenças causadas por água contaminada, né? Temos um quadro aí da doença, causador, transmissão, sintomas e a prevenção. Então, a amebíase, né? Que a ameba, né? A disenteria amebiana. Ela é causada pelo protozoários, né? Entamoeba histólica, transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados, né? Que a gente pega, não lava a mão, às vezes pega o alimento e aí ingere esse alimento contaminado. Os sintomas: diarreia, dores abdominais, eliminação de sangue nas fezes. Qual é a profilaxia? A prevenção, né? O cuidado que a gente tem que ter, evitar a contaminação da água, lavar bem os alimentos, manter os hábitos de higiene. Então, isso aí já previne essa transmissão, né? Nós temos a hepatite A, no quadro viral aí, vírus da hepatite A. Então, nós temos como é que ocorre essa transmissão? Ingestão de água ou de alimentos contaminados.
Quais são os sintomas? Né? Febre, dores de cabeça, indisposição e icterícia. O que é icterícia? É aquele amarelão, né? A pessoa ficar amarela, o olho amarelo. Então, temos também a profilaxia, né? A prevenção. Antes da profilaxia, que é o tratamento, nós temos a prevenção, que é o mais importante. Evitar o contato com pessoas doentes, consumir apenas água tratada e também os alimentos bem lavados, né? A higiene mesmo. Então, nós temos a continuação do quadro aí, desse quadro sobre as doenças, e nós temos a leptospirose, que é uma bactéria, né? Que ela é transmitida através de portadores da bactéria pela urina, do solo, a água. Por exemplo, o rato, né? A urina do rato, que a gente vê muito falar que contamina. Também os pombos, né? E quais são os sintomas? Febre, dores de cabeça, dores musculares, calafrio e vômitos. Nós também podemos prevenir como? Evitar o contato com animais e águas contaminadas. E a dengue, né? Nós temos também a dengue. A dengue ela tem 4 variedades de vírus, do tipo flavivírus. Então, essa transmissão é feita como? Picada do mosquito, né? Do mosquito Aedes aegypti, deposita seus ovos nas águas limpas e parada. Por isso que a gente tem que manter a água, armazenar a água de forma adequada, para evitar o quê? Essa água parada. Então, quais são os sintomas? Febre, dores de cabeça, dores nas articulações, manchas avermelhadas na pele e hemorragias, que são sangramentos. E como é que a gente previne combater o mosquito, né? Os transmissores, eu já falei do Aedes aegypti, eliminando os recipientes onde se acumula a água da chuva, né? Porque a chuva se acumula em alguns locais e ficando parada, ou suja ou limpa, ela vai transmitir. Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Que a água é o princípio de todas as coisas. Não, aliás, não sou eu que digo, é Tales de Mileto. Então, a água é um bem precioso que nós devemos ter cuidado e que a gente também precisa ter a consciência do consumo. Então, minha aula de hoje, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aprendido e fiquem com Deus. Até a próxima aula.